Glória a Deus. Pastor Marcelo, pela confiança, de estar confiando aí, de doutrinar, de ensinar, de ministrar esse culto de doutrina, de ensinamento. Glória a Deus. Eu lembro bem de uma vez que eu falei com o Senhor, Eu falei com Deus, Senhor, estou com tanta saudade de dar uma doutrina. Glória a Deus, E eu sei que Deus ouviu, Aleluia. Porque eu gosto, irmão. Gosto, aleluia, de culto de ensinamento. Glória a Deus. É muito bom. Aleluia. Se hoje, para a glória de Deus, eu me encontro, aqui de pé, é por causa, primeiramente, de Deus, e segundo, de estar sempre ali nos cultos de doutrina, de ensinamento da palavra, que é onde ela se alimenta e fica firme na presença do Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15. Gênesis capítulo 2, verso de número 15. 2, 15. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Vai dizer assim a palavra de Deus. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Pode sentar. Aleluia, Espírito Santo, glória a Deus. E aleluia. Quero dizer que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, sabemos nós que em Gênesis, capítulo 1, vai falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que possamos observar e sabermos o que? Que Deus ele começou a criar todas as coisas. E Deus agora ele vai criar o homem para cuidar, para guardar, para lavrar de tudo aquilo que ele criou. Só que possamos observar o texto que foi lido, que Deus ele vai falar com o homem, vai dizer: olha, de toda a árvore que há no jardim, tu pode comer, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comeres, certamente morrerás. Possamos observar aí, igreja, que Deus lhe deu uma ordenança para o homem, para Adão. Ou seja, Deus já estava dizendo para Adão que o que Deus requer de Adão era obediência. Deus pôs um limite em Adão: de tudo tu pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se comer vai morrer. Então possamos observar o Deus
que a nossa vida toda a nossa vida, ela gira em torno de quê? De obediência. Toda a nossa vida gira em torno de obediência. Seja primeiramente obediência a Deus, seja obediência aos nossos líderes, seja obediência em casa, aos nossos pais, seja obediência na escola, obediência aos nossos professores, obediência no trabalho, aos nossos patrões, para você ver que a nossa vida toda gira em torno de obediência. E logo no começo de tudo, Deus, Ele fala para Adão de obediência. E baseado nesse texto bíblico, irmãos, é que Deus, Ele me deu um tema. E o tema é: a desobediência gera consequências. Deus já estava falando com Adão: se comer, morrerá. Ou seja, Deus já estava dizendo: tem uma consequência pela tua desobediência. E a Bíblia vai dizer que agora Deus, Ele vai olhar e vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Farei para o homem uma ajudadora que lhe corresponda. E a Bíblia vai dizer que Deus agora, por fim, vai criar a mulher. Deus vai fazer o homem, Adão, cair em um sono profundo. E quando Adão ele cai em um sono profundo, Deus, Ele pega uma das suas costelas e faz a mulher e entrega para o homem. E ali agora passa a viver no jardim do Éden, na terra, o homem e a mulher. E Adão, ele vai passar para a mulher aquilo que Deus tinha passado para ele. Para quê? Para que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senão eles iriam ter uma consequência, eles iriam morrer. Só que se você for observar o texto e for continuar lendo, a Bíblia vai dizer que a serpente, que era um dos animais mais astutos, ou seja, Satanás naquela serpente, ele vai falar com a mulher. Satanás ele vai dizer: foi assim que Deus disse, que se tocasse, se comesse do fruto da árvore do conhecimento, morreria? Aí a mulher vai confirmar que sim. E a serpente vai dizer: certamente vocês não morrerão. É que Deus sabe, olha a astúcia, é que Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. Os vossos olhos serão abertos, vocês saberão o bem e o mal, e serão como Deus. E a mulher ela parou para dar ouvido à voz da serpente, a voz de Satanás. E a Bíblia vai dizer que a mulher ela vai comer esse fruto e vai dar ao seu marido. E ambos ali comem do fruto. E os vossos olhos foram abertos, e eles viram que estavam nus. Eles passaram a saber sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado. Mas uma coisa eles fizeram: eles desobedeceram a Deus. Eles desobedeceram a Deus. E houve consequências pela desobediência deles. Então eu quero que você já aprenda uma coisa, já entenda que Deus, Ele requer de mim e de você. Deus, Ele requer da sua igreja
obediência. Porque se caso nós desobedecer a Deus, teremos uma consequência. Eles passaram, eles tiveram consequências. Por quê? Porque desobedeceram. Uma coisa, igreja, entenda uma coisa, é eu e você passar por momentos difíceis, por situações difíceis, ter consequências na nossa vida, por vontade de Deus. Aí é uma coisa, é porque Deus ele quer nos ensinar algo, quer nos capacitar, quer nos moldar. Outra coisa é nós sofrer consequências, passar por momentos difíceis, por ter desobediência a Deus. Você pode observar que Deus ele não queria, não era da vontade de Deus que o homem conhecesse o bem e o mal. Porque Deus já sabia que só bastava o cuidado de Deus para com o homem. Não precisava o homem conhecer o bem e o mal. Só bastava eles terem a confiança que Deus estava cuidando deles. Por quê? Porque Deus sabia que se o homem chegasse a ter esse conhecimento, iria estar como está hoje. Iria estar o mundo, a sociedade, a terra, iria estar como está hoje. Por ter o conhecimento, por saber do bem e do mal. Tem mais gente desobediente do que obediente. Talvez se o homem tivesse continuado, permanecido na obediência a Deus, tudo teria sido diferente. Então o que eu quero passar para você entenda hoje é que de maneira nenhuma a igreja do Senhor Jesus, de maneira nenhuma, seja desobediente. Porque por muitas das vezes eu e você passamos dificuldades, consequências, passamos por momentos dolorosos, difíceis, não por vontade de Deus, mas sim por causa que eu e você estamos em alguma área da nossa vida sendo desobediente. Você já parou para pensar se aquilo que você está passando é por vontade de Deus ou é porque Deus está falando para você não vai por esse caminho e você está indo pelo caminho que você quer ir? Muitas das vezes Deus fala, não é assim, não é desse jeito, e eu e você façamos conforme nós queremos, conforme a nossa vontade. E quando eu e você passa a fazer do nosso jeito, da nossa vontade, conforme nós achamos que é bom, que é melhor para nós, e não está sob a direção de Deus, nós sofremos consequências. Então aprenda o que Deus está falando hoje nesta palavra, o ensinamento que Deus está passando hoje para as nossas vidas. De maneira nenhuma, de hipótese nenhuma, seja desobediente. Porque se você for desobediente a Deus, você vai sofrer uma consequência. Se você for desobediente à sua liderança, você vai sofrer uma consequência. Se nós formos desobedientes aos nossos pais em casa, vamos sofrer uma consequência. Se nós formos desobedientes na escola aos nossos professores, sofreremos uma consequência. Se nós formos desobedientes no trabalho aos nossos patrões, sofreremos uma consequência. Então, desde o início do mundo, Deus requer obediência do homem. E não está diferente no agora.
no hoje. Deus continua querendo obediência da sua igreja. Deus continua querendo obediência daquele que Deus chamou para exercer algo sobre esta terra. Deus requer obediência. Se você foi chamado por Deus para ter um ministério de louvor, seja obediente na área do louvor. Se você foi chamado por Deus para ser obediente, para exercer um chamado na palavra, seja obediente na palavra, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Porque se eu e você não fazer, não exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer, sofreremos uma consequência. Eu estou procurando pregar assim bem devagar, para você entender. Eu quero que você saia daqui entendendo a palavra do Senhor. O que é que Deus está falando com você. Para que eu e você não venha a ser desobedientes e sofrermos consequência no nosso dia a dia. Deus não queria que o homem passasse por tudo que o homem está passando, mas o homem passou. Por quê? Por causa da desobediência. Deus não queria, não era do agrado, da vontade de Deus. Para Deus, Deus fez tudo para o homem. O homem já tinha tudo, mas por causa da sua desobediência, o homem começou a sofrer consequências. E muitos homens na Bíblia, que Deus chamou, que Deus escolheu, que Deus capacitou, foram desobedientes e sofreram grandes consequências. Por que não falar de um rei chamado Saul, que foi rei, mas foi um rei desobediente. Foi um rei que não fazia mais a vontade de Deus, mas fazia agora a sua vontade, e sofreu uma consequência. Ou seja, ele perdeu o seu reinado, ele perdeu aquilo que ele mais gostava, que para ele era mais importante, até mais do que a presença de Deus, era o trono, era o reinado. Então esta foi a consequência que esse homem teve. Deus deu, mas Deus também tomou. Esta foi a consequência que chegou na vida deste homem. Ele sofreu esta consequência, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado. Por quê? Porque desobedeceu. Entenda assim, eu e você não queremos perder aquilo que para nós é mais importante. Não seja desobediente. Porque a desobediência gera o pecado. E o pecado nos afasta da presença de Deus. E se para mim e para você o mais importante em nossa vida é a presença de Deus, então o pecado, a desobediência nos afasta da presença de Deus. Porque não também falar de um homem chamado Acabe, que também foi outro rei, mas também foi desobediente a Deus e sofreu a consequência ainda mais grave. Perdeu a sua vida. E quem perde a sua vida na desobediência a Deus, perde a única oportunidade que tem de ter a vida eterna, de chegar até o céu e de viver eternamente
com o nosso Senhor Jesus. Ninguém chega ao céu sendo desobediente. Ninguém chega até a Deus para ter a vida eterna pela desobediência, mas sim pela obediência a Deus. Então esses homens perderam o que eles tinham de mais de valor, de mais de importância em suas vidas, por causa que foram desobedientes a Deus. E de maneira nenhuma Deus não quer ninguém desobediente. Para conseguir aquilo que foi prometido pelo Senhor Jesus requer obediência. Para conseguir a sua coroa de vida eterna é preciso ser obediente. Tudo aquilo que Deus mandar você fazer, tem que fazer. Tudo aquilo que Deus ordenar você exercer, tem que exercer. Tudo aquilo que Deus mandar você praticar na sua palavra, tem que praticar. Porque não adianta eu e você estarmos todo dia dentro da igreja, sendo apenas religiosos, sendo apenas ouvintes da palavra de Deus, mas tem que ser praticante. Você pensa que Deus vai descer na terra e vai falar comigo e com você? Não. Deus vai usar os seus. Deus vai usar aqueles que Ele capacitou. Deus vai usar o anjo da igreja que Ele levantou. E muitas das vezes o nosso pastor manda nós fazer algo e nós não queremos fazer. Se nós não obedecemos a nossa liderança que vimos, como vamos obedecer a Deus que não vimos? Como chegaremos até o céu se não andarmos conforme a nossa liderança nos ensina? Porque ele foi capacitado, foi instruído. Entenda, não estou aqui bajulando ninguém. Estou falando que é a palavra. Que Deus capacitou, levantou, instruiu, ensinou para levar a igreja para o caminho certo. E muitos estão na desobediência, mas querem chegar até o céu. Querem a coroa de vida eterna. Querem o seu cantinho, o seu lugar no céu. Mas se não tiver obediência aqui na terra, não chega no céu. Se eu e você vivermos só na desobediência, não chegamos no céu. O homem já vivia no paraíso, sim ou não? O homem vivia no paraíso, Adão? Sim. Mas foi expulso. Por quê? Porque desobedeceu. Satanás já vivia no céu e foi expulso. Por quê? Porque desobedeceu. E eu e você? Achamos que vamos chegar até o céu só porque botamos um terninho bonito? Ou só porque botamos uma saia até os pés? De maneira nenhuma. Mas para chegar ao céu tem que ter obediência. E o que Deus manda nós obedecer na sua palavra para chegar até lá é viver uma vida de santidade. Se eu não vivo uma vida santa aqui na terra, no céu é que eu não vou viver. Se eu não vivo uma vida separada aqui na terra, no céu é que eu não vou viver. Se eu não ando enquadrado conforme a palavra quer, na obediência, o arrebatamento acontece e os meus pés não se levantam nem do chão.
A trombeta toca e eu vi. Aí vem aquela palavra, eu expulsei Jesus, em teu nome, eu curei. Aí Jesus vai dizer, aparta de mim, porque eu não te conheço. Vós que pratica iniquidade, pecado. Estava na igreja todo dia, mas lá fora estava no pecado. Estava mostrando ser uma coisa na igreja, mas no trabalho, na escola, em casa era outra. Não, mas o pastor não está vendo, mas os olhos do Senhor Jesus está vendo. Jesus sabe quem é lobo e quem é ovelha. Jesus sabe quem é obediente e quem é desobediente. Jesus sabe quem obedece e quem não obedece. Jesus sabe quem vive uma vida separada e quem não vive. Jesus sabe quem vive uma vida de verdade, mas também sabe quem vive uma vida de mentira. Aleluia! Quem vive uma vida de falsidade. Quem vive uma vida de hipocrisia. Igreja, se nós não ensinarmos, se nós não pregarmos conforme Deus manda desta forma, não tem como eu e você obedecer sem escutar. Não tem como eu e você se libertar sem conhecer a verdade. Glória! E a verdade é essa. Eu posso ser obreiro, posso ser diácono, presbítero, pastor, posso estar sentadinho no conjunto de senhora, posso estar sentadinho no conjunto de jovens, posso fazer parte da nave da igreja, posso estar onde for, posso ter o cargo que for, a posição que for, posso ter um bocado de certificado, de carteirinha, de membro, de tudo. Mas se eu não viver conforme esta palavra manda, as portas do céu se fecham para mim. Quer entrar lá? Seja obediente. Quer entrar lá? Não siga exemplos de homens que foram desobedientes, mas siga exemplos de homens que foram obedientes à palavra do Senhor, que sofreram para ser obediente à palavra de Deus. Não viva consequências por causa de desobediência, mas viva momentos difíceis, dias dolorosos, viva até consequências, mas por causa que você é obediente à palavra de Deus. Naquele grande dia Deus vai te chamar pelo teu nome. Naquele grande dia você vai ser arrebatado. Naquele grande dia o próprio Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Mas para isso tem que ser obediente. Tem que ser obediente. Deus até tentou com esses homens que foram desobedientes. Deus sempre usava profetas. Para quê? Para alertar, para se voltar para Deus, para ser obediente a Deus. Mas não deram ouvidos e acabou o tempo para eles. Deus está falando comigo, com você hoje. Dê ouvido àquele que Deus levantou. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz às igrejas. Se Deus levantar alguém para mandar em você se converter, se envolver, dê ouvido. Se Deus levantar alguém para mandar em você se consertar, dê ouvido, se conserte. Porque se não der ouvido, vai chegar um tempo onde o tempo vai acabar. E muitos baterão na porta. E a porta não vai sair.
É isso que eu quero passar hoje para você. Este ensinamento. Viva uma vida de obediência. O apóstolo Paulo vai falar: examine o homem-se a si mesmo. Será que você estamos nos examinando? Parando para refletir e pensar consigo mesmo e dizer: como é que eu estou na presença de Deus? Será que eu estou sendo obediente à palavra? Será que eu estou vivendo uma vida separada de santidade, rejeitando, recusando aquilo que o mundo oferece? Será que eu estou sendo obediente à palavra de Deus? Será que eu estou sendo obediente à minha liderança que só quer o meu bem? Aleluia, Deus. Porque hoje a moda é ficar com raiva de líder. O líder não pode mais chamar a atenção. E mal sabe o bichinho que o seu líder só quer o seu bem. Aí fica com raiva. Aí se chateia. Aí não quer mais ir para a igreja. Quer mudar de igreja. Por quê? Porque é servo desobediente. E servo desobediente, Deus vai fazer como fez com Adão. Adão perdeu. Foi expulso do jardim do Éden. E Eva também. Servo desobediente, Deus vai fazer do mesmo jeito. Não entra no céu. Não entra no reino de Deus. Quer conseguir o seu lugar? Passa a ser mais obediente. Se Deus falar, obedeça. Se Deus instruir, obedeça. Se Deus corrigir, obedeça. Porque eu e você obedecendo, a gente vai caminhando e mais perto a gente chega de conquistar a coroa de vida eterna. É isso que eu quero que você entenda hoje, nesta palavra, nesta doutrina. Estou pregando bem manso, bem suave, para você entender. Para você entender que se eu e você não tivermos uma vida de obediência, de maneira nenhuma a gente entra no céu. Aí do que vai adiantar? Tantos anos indo para a igreja, mas se não é obediente, se não se separa das coisas do mundo, se não toma uma iniciativa, se não toma uma decisão, fica um pelado e um pecado. Uma hora está no mundo, outra hora está na igreja. Passa o ano todinho na igreja, quando é final de ano se desvia, para voltar no dia 1º de janeiro. Para pecar, para fazer tudo de errado. Aí depois, não, Deus perdoa, eu me reconcilio e Deus perdoa. Deus perdoa. E a consequência? Do meu e do teu pecado, da minha e da tua desobediência, acha que Deus não vai deixar não a consequência? Acha que aquilo que aconteceu com a minha esposa não é consequência da desobediência dela, não? É assim. Para você ver, Deus perdoa, mas a consequência fica. Mais uma vez eu volto a falar. Deus requer obediência da sua igreja. Se Deus falou que é uma igreja santa, a igreja tem que ser santa.
Eu quero uma igreja separada, a igreja tem que ser separada. Eu quero uma igreja obediente, a igreja tem que ser obediente. Não tem disse que disse. É tudo nos pratos limpos, igreja. É do jeito que Deus quer e acabou. Não tem essa de procurar dar um jeitinho e questionar com Deus. É do jeito que Deus quer, acabou. Sabe por que muitos vão perder o céu? Muitos que estão na presença do Senhor, porque estão dizendo assim: eu tenho meu livre-arbítrio. Eu não acredito nisso, não. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele estava dizendo: agora eu vivo a vida de Cristo. Agora eu tenho que ser como Cristo é. Agora eu tenho que andar como Cristo andava. Tenho que falar como Cristo falava. Tenho que me comportar como Cristo se comportava. Agora eu não tenho mais a minha própria vontade. Agora é a vontade dele sobre mim. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo passar. É isso que Deus está passando hoje para nós. Glória. Para com esse negócio de achar que eu e você decidimos algo sobre nossa vida, porque não. Na primeira oportunidade que Adão e Eva achou que podia decidir algo sobre a vida deles, perderam a oportunidade que eles tinham de estar todos os dias com Deus. Só que Deus é tão misericordioso que deu mais uma oportunidade. Só mais uma. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. Esta foi a oportunidade que Deus nos deu de voltar a ser obedientes. De voltar a viver conforme Deus nos ordena. De voltar a viver uma vida de santidade, de separação, de obediência, de dedicação, de viver uma vida enquadrado na palavra. Mas se eu e você perdermos esta única oportunidade, até quando, diabo, nós temos essa oportunidade? Até enquanto, eu não digo nem Jesus voltar, eu digo até onde nós estivermos vivos. Porque se eu morrer hoje, se você morrer hoje, e nós não estivermos andando conforme Deus quer, enquadrado nessa palavra, numa vida de obediência, de santidade, de separação, de santificação, acabou para mim e para você. No grande dia do juízo final, Glória a Deus. que vai estar lá tudo escrito, as nossas obras, ou seja, toda a nossa vida aqui na terra. Está tudo lá escrito. Se você é um servo desobediente, cuidado, que lá está escrito, viu? Dia tal, só um exemplo, dia tal, pastor Nacélio ordenou obreiro tal fazer isso e ele disse não. Está lá escrito. Simplesmente não, porque não quis fazer, porque não quis obedecer, sem motivo nenhum. Está lá escrito, viu? Tudo escritinho. Mas também está escrito a minha e a tua obediência. Também está lá escrito a nossa vida de obediência a Deus,
a nossa vida de obediência, a liderança, a nossa vida de obediência em casa, a nossa vida de obediência na escola, no trabalho, seja onde for, como eu citei aqui no começo, a nossa vida toda gira em torno de obediência. Por quê? Porque desde o começo do mundo, Deus ordenou ao homem, Adão: tenha obediência à minha palavra, senão vai morrer. E se eu e você não tivermos essa mesma obediência, vamos morrer. Vamos morrer, mas não é só essa morte aqui na terra, é a segunda morte. É aquilo que está escrito lá em Apocalipse, e cujo nome daquele que não tiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. E pro meu e o teu nome está escrito lá só uma palavra: obediência. E pro meu e o teu nome não estiver escrito lá só outra palavra: desobediência. Que palavra aí você estamos levando para a nossa vida cristã? Palavra de obediência ou palavra de desobediência? Que palavra nós estamos levando para a nossa vida com Deus, na presença de Deus? Obediência ou desobediência? Obediência leva ao céu, desobediência leva ao inferno. Sinto muito, mas a verdade tem que ser dita: é ensinamento, é doutrina, é alertamento, é falar a verdade. Falar a verdade não com uma forma de julgamento, mas falar a verdade como uma forma de ensinamento. Porque muitos estão confundindo isso, querendo falar a verdade, mas com uma forma de apontar, de julgar. E Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para falar a verdade com este sentido, mas foi com o sentido de ensinar, de preparar o caminho, de fazer a pessoa entender que tem que deixar a vida do pecado, que tem que deixar a vida de desobediência e passar a viver uma vida plena, santa, pura, de santidade, de servidão, de obediência à palavra de Deus. É isso que Deus está hoje nos ensinando. É isso que Deus hoje está falando comigo e com você. Para que nós venhamos viver uma vida de verdade, não de mentira. Uma vida de verdade e não de hipocrisia. Uma vida de verdade, de clareza. Porque um crente, a igreja tem que ser assim. A igreja não é para ser como fariseus hipócritas, cheio de hipocrisias. A igreja é para ser uma igreja que vive de verdade, que vive de clareza, que mostra para a sociedade como é que tem que viver, como é que tem que ser, para se alcançar o seu objetivo, para se alcançar a promessa de vida eterna. A igreja tem que ser assim, verdadeira. A igreja tem que ser assim, clara. Tem que se mostrar sendo uma igreja de Jesus. Porque quem é igreja não é desobediente. Quem se diz que é igreja, obedece. Quem se diz que é igreja, que faz parte do povo
vai ser arrebatado não vive uma vida de mentira, mas sim uma vida de verdade. Não vive uma vida aceitando as coisas desse mundo, mas vive uma vida separada, rejeitando aquilo que o mundo te oferece. Está sentadinho aqui na cadeira, está sentadinho aqui na cadeira no altar, não significa nada. Mas o que vai significar para Deus é se eu e você somos obedientes à sua palavra. Porque qualquer um senta nessa cadeira, qualquer um bota esse pé, qualquer mulher bota uma saia até os pés, pega uma Bíblia e bota debaixo do braço. Qualquer um faz isso. É um macumbeiro, se ele quiser ele faz. Ele se veste todinho, senta aí, pega a Bíblia, se veste de crente e você nem percebe que é macumbeiro. Por quê? Porque não é pelas roupas que o mundo vai reconhecer você como crente, como servo, como cristão. Essas roupas a gente honra o ministério, mas para que o mundo venha nos reconhecer como igreja, eu e você tem que ser diferente. Eu e você tem que ser obediente. Eu e você tem que ser separado, tem que ser santo. Para que o mundo venha te ver e dizer verdadeiramente: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Não é por causa da luz da tua roupa, mas é por causa da tua vida separada, santa e de obediência a Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Para chegar lá tem que ser do jeito que Deus quer. Tem que ser do jeito que Deus manda. Você tem que andar conforme Deus quer que você ande. Você tem que viver conforme Deus quer que você vive. Nós temos que se comportar como verdadeiros cristãos. Porque tem muitos envergonhando o Evangelho. Por quê? Porque se dizem ser cristãos, mas quando alguém pisa no seu pé, mostra ser diferente. Não mostra ser um cristão como é para ser. Então que você aprenda nesta palavra, neste ensinamento. Deus requer de você obediência, de mim, de você. Separação, santidade. Em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Porque se não for assim, a promessa foi feita, mas só vai ser cumprida para aqueles que realmente estão se esforçando para receber esta promessa. Muitos irão ficar porque não querem obedecer. Querem ser igreja, querem ser cristãos, mas querem andar conforme quer. Querem viver uma vida conforme a sua vontade. Quer servir a Deus do seu jeito e não é assim. Servir a Deus não é no meu e no teu jeito, é do jeito dele. Ser cristão não é de qualquer forma, é da forma dele. Receber a promessa que Jesus nos fez não é conforme o nosso jeito, mas é do jeito dele. Não é qualquer um que vai receber essa promessa.
mas é aqueles que verdadeiramente estão vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Amém? Aqui eu já quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e vai passar para mim, de toda a honra e toda a glória. Oh, glória.